aqui vemos, mais uma vez, o apóstolo cuidando, ministrando para a igreja. Porque o que sucede é que nós temos um combate continuado. E ele percebia isso aí na igreja de Corinto. Lá havia um florescer maravilhoso dos dons. Entretanto, começaram a florescer outras ervas estranhas. Algumas coisas que não deveriam estar na igreja apareceram. Alguma coisa que não devia estar no coração do povo estava. E Paulo se perturbou, porque ele percebeu que um espírito. Sabe, irmãos, nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes, isto é, os exércitos, as forças espirituais que atuam no mundo. São essas forças que conseguem influenciar a sociedade, as pessoas, e conseguem fazer então a dissensão. O homem nasceu amigo de Deus. Ele foi criado exatamente para isso aí, para ser amigo de Deus. A amizade com Deus é a plenitude da obra criadora. Estar ligado com Deus é o propósito. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, porque exatamente para que nós parecêssemos com Ele. Mas essa comunhão foi rompida por causa da intriga, porque um espírito estranho se entremeteu entre o homem e Deus, e o homem permitiu. A coisa ficou tão feia que a terra foi entregue a uma devassidão, uma violência, porque o mal cresce tão fácil. Chegou um tempo que, como um cirurgião pega um tumor no corpo, ele tem que fazer uma cirurgia, senão o tumor cresce até o ponto de tirar a vida daquele corpo. Então o cirurgião, ele num procedimento médico, ele faz então um contorno com bisturi e arranca o tumor e joga fora, porque o tumor crescendo ia promover a morte. E Deus, olhando do céu, viu um tumor aqui muito grande. O pecado, a violência sem limite, o ambiente estava horrível. E Deus tinha um bisturi que ninguém nunca tinha visto ele usar, chamado água. E ele faz obra com qualquer elemento natural ou sobrenatural. Naquele tempo ele falou para Noé: vem vindo o fim de toda a carne perante a minha face. E o bisturi foi uma grande inundação que até hoje os cientistas descobrem. Há pouco tempo eu estava lendo, nos picos mais elevados da Terra, se vê lá claramente fossilizado animais marinhos. Como pode ter um animal marinho lá em cima de um monte? Como pode ter um animal marinho nas montanhas mais elevadas? Como pode encontrar fósseis de animais marinhos nas montanhas mais altas? É porque as águas subiram. Subiram mesmo, do subsolo, subiram. E as águas de cima desceram. E a cirurgia foi feita. Ficou só Noé e sua família. Mas no meio da família de Noé, tinha um que não era o coração dele como os demais. E assim segue a humanidade. O Espírito sempre pega alguém para poder fazer, e Deus não vai eliminar as pessoas para sempre. Ele falou: eu não vou mais destruir a terra com água. Eu vou colocar um sinal no céu como uma marca minha para vocês. Vou deixar um sinal aí registrado. Os irmãos sabem que quando o sol se levanta num tempo de chuva, e os raios de sol, eles atravessam então aquela umidade suspensa no ar, forma-se o arco-íris. O arco-íris é a refração da luz branca do sol, que é decomposta em 7 cores primárias. Esse arco-íris é o sinal que Deus deixou, que Ele não vai mais destruir a terra com água. Agora vai destruir com outro elemento, vai ser com fogo, e não vai ser só a terra, vai ser todo o universo. E sucede, irmãos,
que ao longo da história sempre foi assim. Sempre o inimigo consegue entrar por intermédio de pessoas que deixam a porta aberta, a porta do coração. Vocês lembram o que Deus falou para Caim? Caim, preste atenção, o pecado está na tua porta batendo, é do coração. Se você não vencer esse pecado, você vai ser prisioneiro dele, escravo. Você precisa de resisti-lo. Ele não resistiu, matou seu irmão. Vocês percebem que Deus, Ele faz o que é impossível, e para nós fica uma porção também? A obra de Deus não é uma mágica que você virou crente e Ele vai te levar para o céu de qualquer maneira. É uma obra maravilhosa. Em Cristo Ele quitou nossa dívida. Mas tem um problema conosco sério, sabe qual que é? É que dentro de você e de mim, a inclinação para o mal não morreu. Ela está aí dentro de você, de mim. Dentro de nós, o mal está subjugado, mas ele espera a oportunidade de manifestar. Por isso, que o homem e a mulher de Deus tem que continuamente orar e vigiar para subjugar o mal, porque senão ele se levanta e se apresenta. Senão ele fala, vou tomar conta da casa. Nós temos que ter domínio. Por isso que Paulo fala, eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Em você, o mal não acabou. Ele foi dominado, mas não foi exterminado. É triste, não é? Mas é profundo e verdadeiro. Não existe essa mágica. Eu virei agora um santo que nunca mais vou errar. Eu virei agora uma pessoa transformada. Virei outra pessoa. Nascer outra vez é isso. É virar outra pessoa. Mas não por mágica. É por desejo forte, constante que a fé promove. É você insistentemente falar, Senhor, eu tropecei ontem, antes de ontem, mas me ajuda que eu veja, Senhor, eu não tropeço hoje. É o desejo de acertar, essa vontade de ficar perto. É isso que diz a nobreza, é isso é caráter cristão. É isso a nobreza do cristão. Ser cristão não é fácil, ser pecador é fácil. Ser pecador, a coisa mais fácil do planeta é ser pecador. Qualquer idiota, qualquer estúpido sabe ser pecador. Não tem que fazer força para nada. O pecado vem até o homem vai até ele. É o encontro agradável, a carne regozija. Qual a dificuldade do homem pecar? Qual a dificuldade que a mulher tem para pecar? Ser pecador é para os fracos. Ser santo é para aqueles que têm a força de Jesus Cristo dentro dele. Ser santo, irmãos, é coisa sobrenatural. É alguma coisa fora da condição humana. Não é humano isso aqui. É você ver o mal, a sua carne desejar o mal. Você fala com ele, você deseja, mas eu não deixo. Eu estou no domínio. Eu nasci outra vez. Jesus Cristo é o meu pastor agora. Eu não posso mais nossa amizade não pode mais ser quebrada. Não vou deixar nenhum espírito entrar na relação minha com ele. Eu conheço como que ele trabalha. É isso que Paulo viu aqui. Olha a sutileza do adversário. Não chegou com chifre, nem trouxe um garfo na mão. Colocou um grupo e outro grupo. Uns admirando um, outros admirando o outro. E o espírito caído aproveitou. Ele gosta de Paulo, esse grupo é de Paulo. Esse é de Apolos. Aí o espírito começou. Fortalece esse grupo para gostar mais de Apolos. Fortalece isso para gostar mais de Paulo. Paulo podia falar, o grupo que é do meu lado, vem cá comigo. Quem é de Apolo, fica para lá. Mas ele já era um homem maduro, já não era mais infantil, já não lutava com as milícias da carne. Seu olhar espiritual já estava aberto, ele percebeu quem estava trabalhando ali. Vou contar para vocês uma lenda, mas vai explicar isso aqui. Dizem que tinha um grande viveiro metálico, aramado, que tinha um grupo de araras azuis e um grupo de araras vermelhas. Mas um dia veio um vento tão forte que jogou aquele viveiro no chão, e as araras, o irmão sabe, quando ela está pousada, ela se locomove muito pelos bicos. O bico ela usa para se locomover. E ela foi se mexer, que ela caiu, a arara vermelha pegou a arara azul e pegou o bico nela para se apoiar. Machucou a arara azul, ela revidou com outra bicada. A outra arara azul pegou uma arara vermelha porque caiu, foi se apoiar nela,
E foi uma confusão ali dentro que as araras azuis e as araras vermelhas não se entendiam mais. Acabou a paz delas. Mas o problema não estava na cor da pena, estava na força do vento. Isso é lenda, mas os irmãos vão entender isso. Como que a estrutura do mal trabalha. Foi pegar exatamente aonde o dom de Deus se manifestava, de forma diferente, de Paulo em Apolos. Foi ali que ele foi entrar. Vocês percebem como ele quer pôr a cunha, como ele quer fazer divisão, como nós temos que ter maturidade. Por isso que ele falou assim: eu podia ensinar para vocês muitas coisas profundas, porque ele tinha gabarito para isso. Ele podia ministrar coisas que ninguém nunca ministrou, e ele mesmo não ministrou, mas deixou uma passagemzinha rápida mostrando que ele poderia fazer isso. Eu poderia ensinar a vocês muito mais, mas eu não vou, porque eu encontro vocês muito infantilizados. Agora olha que eu encontro aqui, um discutindo se é de Paulo ou se é de Apolos. Quem que é Paulo? Ele não poupou Apolos também. Quem que é Apolos? Eu plantei, Apolo regou, mas a planta estava morta. Se Deus não desse vida para aquela semente, ela estava morta. Não adiantava eu plantar, não adiantava eu regar. Quem dá vida é Deus. Vocês estão olhando para o lugar errado. Olha para o autor da vida, não olha para os empregados, olha para o patrão. Vocês entenderam, irmão? Nós somos totalmente, às vezes, levados por esses ventos estranhos. Começamos a discutir. Tem uma fábula, diz que a zebra estava junto, e uma zebra falou: olha, eu sou zebra preta de listra branca. Outro grupo falou assim: eu sou zebra branca de listra preta. E foi uma confusão a partir daquele momento, porque eles não se entendiam mais se era zebra de lista branca de lista preta, ou se era preta de lista branca. É assim que nós somos tratados pelas forças antagônicas. Entra, permeia o nosso meio com coisas que parecem insignificantes. Daqui a pouco, uma grande contenda. Vocês já viram que teve contenda que nasce aparentemente do nada? Tem coisas que surgem e não tem muita importância, mas começam os debates inúteis. Daqui a pouco, rompe-se uma amizade, rompe-se o convívio de uma igreja, rompe-se a comunhão de um povo. Paulo falava: eu não vou falar com vocês como se vocês fossem espirituais. Vocês não são. Eu tinha vontade de falar, mas eu não posso falar. Eu vejo vocês perdendo tempo com detalhes insignificantes. Tem irmãos que brigam com outro. Pega um texto na escritura, faz um cursozinho michuruca na internet, hein, ó. Pega umas aulinhas aí, michuruca, e começa a discutir detalhes filosóficos da escritura, que não interessa nada na salvação. Detalhe, tem uns que estão mais sabidos, estão estudando hebraico, estão discutindo a origem hebraico. Essa palavra hebraica quer dizer isso, mas não tem santidade, não tem busca interior, não tem oração. Sabe o que está acontecendo hoje com o povo? É aquilo que aconteceu no passado. Eles estão coando mosquito e engolindo camelo. Que Deus ajude que você não engula camelo. Pode coar os mosquitos, mas não engula camelo não. Vamos centrar a nossa vida na palavra de Deus. Sair de debates inúteis. A internet hoje é um campo fértil para fazer discussões infrutíferas e inúteis. E os antagônicos da obra de Deus se aproveitam. E lamentavelmente alguns irmãos dão crédito a essas pessoas, dando audiências para Ibope. Bom seria que todo mundo cancelasse as inscrições, nunca assistisse coisas tenebrosas. Quem quer fazer divisão não tem o Espírito Santo neles. É fácil. Quem é de Deus une, quem não é de Deus separa. Sabe qual é a regra do inimigo? É separar, dividir para conquistar. Jesus, ele veio exatamente quebrar o elo. Ele estava rompido. Ele veio fazer isso. Ele veio conectar o homem com Deus. A conexão aconteceu com ele. É a proposta de religar. A religião é isso, é religar o homem com Deus. A proposta dele conosco é essa, é nos religar com ele cada vez mais. E é assim, ó, nós vamos nos conectando com ele, e na medida que nós vamos nos dedicando nessa conexão, vão surgindo coisas novas em nós. Se nós tivermos comunhão, tiver busca, todas as vezes que o homem velho,
A mulher velha, vocês entendem, é uma linguagem única. Quiser se levantar, você está vigilante. Opa, não, eu não vou deixar não. Eu vou continuar aqui, no meu posto de vigilante. Porque a vida inteira, o inimigo só conseguiu vitória nas brechas que o homem deu. Vocês nunca viram o inimigo vencer o povo de Deus quando eles estavam fiéis. Pode ver a escritura, abra de Gênesis e Apocalipse. Houve ocasião sim, que Deus permitiu que o inimigo tentasse a Jó, mas Jó venceu ele. Agora, nunca um homem de Deus perdeu uma guerra na fidelidade. Nunca. Todas as vezes que o inimigo venceu, porque ele achou brecha. Eu estava lendo ali no banco agora, antes de subir aqui. Rabzaque, general assírio, e ele foi lá em Jerusalém afrontar o povo de Deus. Estava lendo ali agora. Falou com eles em judaico. Olha, não confia no seu rei e nem confia nos egípcios, que eles têm cavalo, mas olha, meu rei já acabou com os povos todos em redor, hein? Aí eles, com medo dos homens que estavam em cima dos muros ficar atemorizados, falou com ele: não fala assim, fala com a gente em siríaco, porque a gente conhece o siríaco, não fala em judaico. Aí ele gritou bem alto em judaico: eu vou falar em judaico que eu quero que todo mundo escuta. Aí ele cometeu o erro dele, desafiou a Deus. Quem é o Senhor para você confiar nele? Quem é o Senhor? Ele estava com autoridade sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus tinha que ficar desobediente. Mas quando ele afrontou o Deus do povo de Israel, a coisa mudou. Tem um segredo nessa pregação para alguém aqui. Você vai entender esse enigma, mas é um enigma que Deus vai te passar. Você tem passado umas derrotas aí por sua desobediência, mas porque seu inimigo se alegou tanto, Deus vai mudar essa história por esses dias. Glória ao Senhor. Você vai mudar a chave aí. Como ele está cantando tanta vitória, agora ele vai ficar em silêncio. Irmãos, quando ele desafiou o povo, ele se vestia de saco e cinza. Só que lá dentro daquela cidade tinha um homem de Deus. E aonde tem homem e mulher de Deus, pode ter certeza, tudo pode mudar. Não tenha medo não. Não tenha medo não. Aquela noite aconteceu uma coisa que eu nunca mais li na Escritura que tivesse acontecido nessa proporção aqui. De noite, quando todo mundo estava dormindo, desceu um anjo do céu. Vocês conhecem essa passagem bem. Ele foi lá no arraial dos assírios, com uma espada na mão. Ele matou 185 mil soldados. Quando amanheceu o dia, só tinha cadáveres espalhados ao redor. Os valentes. O rei, tão famoso, assassinado pelos seus filhos. Tudo acabou em nada. A brecha que ele tem são nossas divisões, são nossas fraquezas. Se nós estivermos unidos na comunhão, na paz, na bendita palavra de Deus, não havendo brecha, não tem entrada para ele. Vamos fechar as brechas, irmão. Vamos fechar as nossas brechas. O servo de Deus, quando foi para Jerusalém, a proposta dele era fechar as brechas do muro e reconstruir as portas. Hoje tem um convite aqui lançado no coração de quem quiser receber. Vai reconstruir os muros, vai reconstruir as fendas, vai consertar as portas que estão queimadas. Tem portas que estão queimadas. Tem portas aqui, ó, que as entradas foram queimadas. Vai consertar as portas queimadas. Vai consertar os muros fendidos. Vai na tua família, no teu ministério, aonde você estiver ouvindo essa palavra, no meio dos teus amigos, no meio dos músicos, na tua igreja, aonde você estiver, ajude a consertar os muros, para que o inimigo não suba nas brechas, e pegue ele, e pegue você também. Vocês não andam segundo os homens? Aí, irmãos e irmãs, diz que deu neles uma doutrina bem dada. Ele fala: nós somos cooperadores de Deus.
ele se punha assim como um trabalhador, um empregado. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês, e ele engrandece a igreja e se abaixa. Nós somos cooperadores de Deus, mas vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Você percebe qual que é o compromisso do ministério? Esse é o compromisso nosso, de todos que ministram a doutrina. É construir Cristo no coração da igreja pela exposição da palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Esse fundamento aí, ó, é a rocha viva que acompanhava aquele povo hebreu no deserto. E a rocha jorrou água quando ela foi ferida. E ela ferida na cruz jorrou o Espírito Santo, que foi derramado lá por sobre aqueles homens, está sendo aspergido até hoje sobre aqueles que creem na palavra de Deus. Essa rocha poderosa que Paulo fala sobre ela, Pedro fala sobre ela. Muitos acham que quando Jesus falou, Pedro falou para ele: quem dizem que eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo de Deus. E Cristo falou com ele: e tu, Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre essa pedra que agora te foi revelada, e sou eu vou edificar a minha igreja. Essa igreja edificada nessa rocha viva que Paulo fala aqui. Eu coloquei o fundamento, a rocha. Eu mostrei para vocês aonde vocês vão construir. Constrói em cima de Jesus, senão vocês estão perdidos. Quem constrói em cima da areia, quando cai a chuva, corre o vento, corre o rio, sopra o vento, a casa vai cair. Mas se você construir em cima dessa rocha, você não vai perder a construção. E fala uma coisa aqui tão profunda e tão bonita. Olha bem: se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês entendem isso aqui? Olha, conhecendo Jesus, buscando a salvação, crendo na palavra, você se batizou, crê em Jesus. Agora veja, que tipo de construção você vai fazer em cima desse fundamento aqui? É de ouro a sua construção? Eu acho que Paulo construiu o edifício de ouro, ou de diamante, não sei. Prata, olha aqui, ó. Ele vai começando pelos melhores, ó. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vocês entendem isso aqui? Tem pessoas que são cristãos, mas tem uma construção espiritual muito pobre na sua forma de viver, na sua dedicação à vida espiritual, na sua inclinação às coisas santas, não se interessa por quase nada. O pecado não consegue dominá-lo. Louvado seja Deus, continua crente em Jesus, mas por outro lado é um crente que não dá muito fruto, está tolhido, amarrado. O inimigo não consegue vencê-lo, mas também não deixa ele fazer nada porque não reage. Ele está sendo conduzido, vai construindo. É um homem ou uma mulher impaciente, intolerante, não gosta de orar, não vai ao pecado. Maravilhoso, maravilhoso, mas pode ser melhor. Pode ser melhor. Eu sou crente, louvado seja Deus. Levanta a mão para o céu. Foi Jesus que te fez crente, pelo sangue dele na cruz. E você aceitando, você virou crente. Está muito bom, mas pode melhorar. Pode melhorar. Você pode melhorar muito, muito. Você pode fazer com que a sua vida sofra uma mudança de rota muito grande, começando a construir com ouro. Se não der por ouro, põe prata. Se não der prata, põe umas pedras preciosas. Mas feno não, palha não, madeira não. Sabe por quê? O fogo vai provar cada obra. Sabe o que é isso aqui? Virão as provações, os tempos difíceis, e a nossa construção pode ficar perdida. O que afinal é isso? Eu estou perdendo a salvação com esse texto bíblico? Nesse texto não.
Nesse texto aqui ele está falando de galardão. É que eu poderia chegar perto do Senhor e mostrar para Ele, olha, Ele ia mostrar perante todos, olha tudo que você fez, está tudo anotado aqui, ó. Eu sei tudo que você fez. Olha, tudo está escrito. Entra para o meu repouso, mas fica naquele lado ali, é não linguagem, hein, isso aqui. Vou te colocar para ficar governando sobre 10 cidades, por tudo que você fez. Já leram isso aí? São os galardões. Você vai receber galardão. E você? Você está salvo. Mas olha, você não foi bem aqui, hein? Olha aqui, ó. Você não foi bem ali. Na sua casa você não foi como você devia. Eu esperava mais de você com a sua mulher. Olha, com seu esposo eu esperava que você fosse melhor. Com seu filho, eu esperava mais de você no seu trabalho, hein? Eu vi o que você fez lá. E você não consertou, não voltou atrás. Ninguém viu. Mas nós vamos fazer um acerto de conta hoje. Perdeu o galardão. Vocês acreditam que nós temos aí um galardão a ser conquistado? É isso que Paulo está ensinando. Cada um vê o que quer construir. Tem pessoas que se esmeram ao máximo. Sabe o que fala em Hebreus? Teve pessoas que se dedicaram tanto ao Senhor que eles podiam ser libertos, mas não aceitaram. Não, eu vou ficar onde eu estou. Não que eles queriam morrer, mas para ser liberto eles tinham que negar alguma coisa da fé. Falei, não, eu morro, mas eu vou encontrar com o meu Senhor do outro lado e eu vou mostrar para Ele que o meu amor por Ele dessa vez é para valer. É o que Pedro fez. A história da testemunha, a Bíblia testifica isso. Eu não sei como, há muitas lendas aí, mas a Bíblia fala que Pedro e Paulo morreram assassinados. Vocês podem ver que nenhum dos dois fala mais com medo da morte. E quantos morreram? Não fugiram para ter um melhor galardão. E nós não estamos ainda como... Vocês não resistiram ainda até a carne, até o sangue. Nós estamos resistindo por enquanto, é contra a tentação. Ainda não chegou o tempo da perseguição final. Você não quer trocar um pouco do seu material hoje nessa palavra? Fazer um propósito com o Senhor? Hein? Pega umas mercadorias novas e vai começar uma construção nova. Antes que o fogo queima a palha, queima a madeira, põe material bom nessa obra. Em cima dessa plataforma sólida, essa rocha viva, construa coisa. Paulo fala, Pedro fala, a rocha viva, a pedra de ângulo, a pedra que os edificadores rejeitaram, aqueles homens que eram religiosos, não aceitaram ele. Ela foi colocada por cabeça de esquina. Quem quer construir, se não construir em cima dela, vai perder tempo. Fora de Cristo não tem nenhuma construção que dura. A morte ceifa a vida, e se não tiver construído alguma coisa em Cristo, tudo está perdido. A construção nossa só existe após a morte. Se foi, aqui tem construção aqui de mansões, fazendas, indústrias, mas depois que morre, pode espernear o que quiser, não dá nenhuma voz de comando mais, não toma decisão mais no conselho da empresa, não dá ordem na fazenda, não dirige o carro, não entra na casa, e tem casa até abandonada. Eu vi um dia desse a busca pelas mansões abandonadas, e não tinha nem sequer herdeiro, outros tinham herdeiro e ficaram brigando pela herança. Tudo acabou. Construção boa você faz em cima dessa rocha chamada Jesus. Não entre em divisão, não entre em contenda, não use palavras brutas. Cuidado com o seu juízo, porque o juízo que você fizer contra alguém, Deus vai te julgar com o mesmo rigor e com medida sacudida. O peso que você pesar, você vai ser pesado nele. A medida que você medir, você vai ser medido nela. A misericórdia que você tiver, Deus te dará duplicadamente, quadruplicadamente a misericórdia. Por isso que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Quem é sábio não fica pondo todo mundo dentro do seu prisma de visão para condenar. Fica quieto. É mais fácil ser misericordioso do que ser rigoroso demais. Não seja demasiadamente justo, porque te destruirias antes do tempo. Tem pessoas que usam um rigor excessivo de justiça com todo mundo, mas ele mesmo está cheio de limitações.
Nós estamos repletos de limitação. Voltemos a lembrar disso. O mal e você, infelizmente, estão ligados. Nós e o mal temos uma sociedade nefasta. Só vai morrer o mal definido, está dominado. Ele vai morrer, sabe quando? É quando você tombar. Aí o mal realmente não pode mais operar, porque a natureza humana vai ser dissociada da natureza espiritual, e aqui ela vai para o pó. E nessa natureza espiritual não haverá mais memória do mal, pela palavra do bem. Aqui vai estar a purificação dos santos. Nós vamos nos encontrar por breve na Universal Assembleia dos Justos Aperfeiçoados na Palavra, com vestes brancas, com um novo tipo de visão do mundo, desse novo mundo. E essa é a proposta do Evangelho da Graça. E fala mais: se alguém destruir o templo de Deus, eu posso interpretar isso de muitas maneiras, mas vou interpretar isso aqui espiritualmente, porque é isso que estava acontecendo em Corinto. O inimigo, ele estava destruindo o templo de Deus em Corinto. Vocês entendem isso? Ele conseguiu infiltrar uma divisão lá dentro, que o templo de Deus seria dividido, rachado no meio. Daqui a pouco não ia ter obra de Deus mais, é um para um lado, outro para o outro. Isso não é obra de Deus? É isso exatamente que ia acontecer. Ele ia destruir o templo de Deus, que era aquela igreja local em Corinto. Por isso que veio Paulo com a espada afiada e cortou o laço do passarinheiro. Quem destruiu o templo de Deus será destruído. E esse destruidor de templos, já o dia dele se aproxima. Não Pedro, não dormita, já chega por aí o tempo dele. Destruidor de templos. Você nunca permita divisão onde você está. Não seja sua voz nunca solidária com alguém que quer fazer divisão. Nunca entre em partidos, nunca entre em questões controversas. Seja um homem ou mulher pacificadora. Que a sua voz, que a sua conduta, Deus possa olhar para você e falar: eu me folgo com a minha filha, me folgo com o meu filho, porque onde ele está, a paz. Jesus, por onde ele passou, a paz reinou. Aonde ele entrava, quando ele saía, o ambiente era de paz. E onde você entra, quando você vai embora, qual o ambiente que fica lá? Faz uma avaliação aí, porque se não for de paz, pega essa palavra hoje e leva para o seu coração, para a sua casa, guarda-nos contigo essa palavra. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Eram os conflitos. Paulo, ele esteve na Grécia. Os irmãos sabem, ele esteve lá em Atenas, um centro nervoso da filosofia. Discutiam tudo. Aquele povo sabia tudo, só não sabia o principal: como entrar no céu. Não sabia. Paulo, entrando lá, viu ali uma imagem enorme. Os irmãos conhecem essa passagem. Há um Deus, supostamente um Deus desconhecido, porque eles não queriam ofender algum Deus que porventura eles não conhecessem. Colocaram a imagem a um Deus desconhecido. E Paulo sabiamente perguntou: sabe essa imagem aqui, esse Deus desconhecido? Esse é o meu Deus. Ele podia reprovar: vocês estão fazendo uma imagem. Mas a sabedoria divina ele usou. Por isso que ele pergunta aqui: a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Eles tinham tanta sabedoria e adoravam tantos deuses. Paulo falou: esse Deus aqui é o meu Deus. Eu quero falar sobre ele com vocês. Eu sei o nome dele. O nome dele é Jesus. E anunciou Jesus para eles. Coisa linda, né? Usando da própria fragilidade deles, fortaleceu a eles. Paulo falava: eu anuncio Jesus Cristo crucificado, que é uma loucura para os gregos, porque os gregos, eles ali que era o berço da filosofia e daquelas grandes Olimpíadas. Esparta, uma cidade famosa pelos seus soldados valentes, bem treinados.
De criança, a mãe entregava o menino para o estado, ele era treinado a pegar a espada desde cedo, era um verdadeiro cão de guerra. É assim que vivia aquele povo, ou nas discussões filosóficas, ou dentro das arenas de batalha. Eles não conseguiam entender esse Jesus que morre na cruz, que deixa se matar e não mata. Eu anuncio Jesus crucificado, que é loucura para os gregos e um escândalo para os judeus, porque igualmente os judeus não aceitaram esse Jesus crucificado, e nós aceitamos ele crucificado e crucificaremos a nossa natureza com ele na cruz. A cruz de Jesus, ela já ficou para trás, mas simbolicamente nela nós crucificaremos a nossa natureza humana também. Dentro de você mora alguém que não é bom, mora alguém que é bom. Claro que isso aqui não é que tem duas pessoas, não é dupla personalidade, é uma figura de linguagem. Nós temos aí essas duas naturezas se dividindo conosco. A natureza humana nossa, facilmente inclinada para o mal. Qualquer movimento falso, o pecado, ele quer se apresentar. Ele está ali esperando. E o ser espiritual está aqui em comunhão. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue. Sabe por que nós chamamos sangue de Jesus? Quando os animais eram mortos, já expliquei isso aqui, quando os animais eram mortos, por misericórdia divina, Deus transferiu o pecado daquela pessoa para o sangue do animal sacrificado. Era uma forma dele intermediar o problema até chegar o tempo da graça. Quando Jesus morreu na cruz, sabe o que ele fez? Transferiu para o sangue dele todos os pecados nossos, até nós ir embora daqui. Por isso que nós falamos, Senhor Jesus, me cubra com teu sangue, eu estou transferindo para o sangue dele o pecado meu. E como ele foi transferido, eu não tenho dívida mais a pagar. Eu tenho agora a minha quitação e o meu dever de permanecer fiel até o fim à fé, para que eu não apostate da fé. Deus seja louvado. Venha cá, o irmão, fazer oração de agradecimento. Unidos, oremos a Deus. Já o discurso do Senhor Jesus incomodava, perturbava aquele grupo de pessoas, porque ele tinha feito uma parábola. E aquela parábola dizia a respeito à própria natureza humana e a natureza divina que há em cada um de nós. Parábola do mordomo infiel. E ele havia dito também que não tem como uma pessoa amar a Deus e amar ao mundo, ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, porque os amigos partilham valores e diversões e diálogos. Entre os amigos existem coisas em comum, coisas que de lado a lado, de parte a parte, eles divertem, distraem, comunicam-se. E aqui o Senhor estava mostrando exatamente isso, irmãos, um pouco antes, porque os fariseus, eles eram avarentos, eles gostavam só de acumular, corria atrás só do dinheiro, dos prazeres. Como que se faz amizade com o mundo? É só nós tomarmos assento em todas as diversões que o mundo nos propõe. Porque eu já vi pessoa falar comigo, eu não mato, eu não roubo. Faz muito bem de não matar e de não roubar, porque são pecados. Mas tem muitas coisas que as pessoas não fazem, mas fazem outras. Quem tropeça no mandamento, tropeça em tudo. Se eu não amar meu próximo, eu já tropecei na lei do Senhor, na graça. Tem muitas coisas que nós somos livres, nem por isso nós podemos nos justificar. Paulo fala, em nada eu me sinto culpado, nem por isso me dou por justificado. É Deus quem me julgará. Então, irmãos, começa a palavra hoje nos orientando nisso. Não podemos ser amigos de Deus se nós formos amigos do mundo. O Senhor disse assim para os seus discípulos,
Sabe por que o mundo não gosta de vocês mais? É porque vocês não são mais do mundo. Eu coloquei em vocês a minha palavra, ela cresceu e transformou o jeito de vocês sentirem e viverem, e agora o mundo não consegue se comunicar bem com vocês, porque vocês já não podem partilhar dos mesmos prazeres, das mesmas diversões. Por isso que nós temos que restringir. Sabe o que diz o apóstolo? Eu subjugo meu corpo à servidão. Eu posso fazer qualquer coisa, eu sou livre, mas nem tudo me convém. Eu poderia fazer muitas coisas pela minha liberdade, mas pela minha consciência eu não as farei. A minha consciência me amarra, ainda que a liberdade me mantenha solto. A amizade com o mundo é mais comum do que se pensa entre os crentes. Mais comum do que se pensa. Porque gradativamente o homem e a mulher, o moço, a moça, vai se enturmando com aquilo que as pessoas aí fora vivenciam, a ponto de muitos hoje não considerar mais algumas coisas como pecado, como se Deus tivesse mudado. Uma coisa que acontece com Deus é isso, Ele é imutável. Aquilo que é perfeito não sofre mudança, irmãos. A mudança é própria da imperfeição. A perfeição não tem mudança. Se nós tivermos que fazer uma análise, de quem é que nós estamos ficando mais amigos? Do mundo ou de Deus? Porque também tem essa opção maravilhosa, ser amigos de Deus, amigas de Deus. Vocês lembram aquela vez, narrada lá pelo apóstolo, a primeira pessoa que viu Jesus, a primeira pessoa que entrou lá, que olhou o sepulcro, que conversou com os anjos, foram discípulas, porque tornaram-se amigas do Senhor. E quando eles falavam, o Senhor falava isso, eles ficavam furiosos, mostrava, porque esse aqui ele tinha acabado de falar. Olha, se vocês forem amigos do mundo, vai acontecer uma coisa triste com vocês. Vocês vão parar de gostar de Deus. Se vocês ficarem muito amigos de Deus, vai acontecer uma coisa, vocês vão parar de gostar do mundo. São caminhos naturais, eles são totalmente opostos. Vocês vejam que a descrição que nós vamos ler aqui, rever, os caminhos são opostos, e nós temos que fazer assim, essa verificação. Vocês vejam, eu falo sempre isso, às vezes está em voo internacional, a pessoa está com o ticket na mão, já olhou o voo, pôs no bolso, passou a meia hora, ele olha outra vez, aí não, eu não posso perder o voo. Nós temos que dar uma olhada, como que está a nossa relação com o mundo e com Deus. Porque a morte, irmãos, para nós não é problema, mas pode ser um grande entrave se nós não tivermos amigo de Deus. Esses fariseus, eles eram avarentos, eles ouviam essas coisas e zombavam dele, porque Jesus não dava valor naquilo que eles davam valor. O que o mundo valoriza para Deus não tem valor nenhum, irmãos. Se fôssemos listar aqui a lista de coisas que o ser humano dá muito valor, para Deus, elas são lixo. O que pode, desse mundo aqui, que as pessoas dão muito valor, acompanhar após a morte alguém? Medite nisso. O que anda com você? São exatamente as características de Cristo impregnadas no seu caráter. E elas só vão ficar impregnadas se vocês e nós ficarmos amigos de Deus, ainda que, de alguma maneira, vivendo no mundo, não sermos mais do mundo. O Senhor falou, vós não sois daqui, eu também não sou daqui mais. Paulo
quando ele escreveu uma das suas cartas, ele falou assim: combati contra as bestas em Éfeso. De que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Aqui um grande combate, e não é contra a carne nem contra sangue. Quem briga com uma pessoa e vai tirar a mágoa na mão, na violência, é porque não entende a palavra de Deus. Nós não lutamos nem contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra os poderes, os exércitos espirituais da maldade que habitam em cima de um grupo de pessoas que é chamado ira, espíritos da ira. Eles andam por sobre a atmosfera e governam o ser humano e querem nos governar também. Todas as vezes que você tiver que confrontar alguém e sair para uma discussão, sair para um debate pessoal, para e medita e fala: eu sou amigo de Deus. Eu não entro no combate dessa maneira. Meu combate não é desse jeito. Eu combato diferente. Eu combato em comunhão, oração e com fé. A fé é a coisa mais temida pelo inimigo. Uma pessoa que tem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé, ela abre e fecha portas. A fé é capaz de nos fazer enxergar coisas onde nada existia. Vocês lembram que Elias, ele escutou a voz do Senhor. É o que bastava. Vai ter uma chuva bem forte aí. Mas não tinha nenhuma nuvem no céu. Vai chover. Pode falar para Acabe que vai chover. Ele orou a Deus, não veio chuva, não veio nuvem, não veio nada. Falou: não. Mas eu conheço meu Senhor, oro mais. 2, 3, 4, 5, 6. Ele pôs até a cabeça entre as pernas dele. Ele fez um gesto de humilhação. Está vendo alguma coisa agora? Agora eu estou vendo. Uma mãozinha, uma nuvenzinha tão pequena, tamanho de uma mão de um homem assim, lá longe. Já vem um chuveiro por aí. Pode falar para cá, embora que a chuva vai cair. Deu um temporal lá. Entrou pelo caminho da fé. Hoje, o Senhor te propõe e nos propõe. Vamos viver se há a fé e de tal maneira recusar o mundo. Recusar o mundo. Muitos falam: eu não estou no mundo. Claro que nós estamos no mundo, mas no sentido espiritual não. Mas a gente tem, eu ouvi isso uma vez, eu acho importante. São duas etapas, né? Nós saímos do mundo, quando nós paramos de compartilhar com que aquilo que o mundo compartilha é pecado. E a fase posterior é quando o mundo sai de nós. É quando nós tiramos de nós tudo que nós pegamos de lá. Essa é que é a posição maravilhosa. O Senhor Jesus reprovava eles: vós vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eles se achavam, eles vestiam de roupas muito bem aparamentadas, e eles eram respeitados demais. Eles tinham os filatéricos, onde eles andavam as pessoas abaixavam a cabeça, chegavam para ele, chamava ele de pai, de mestre, beijava a mão deles. Você falou assim: mas vocês são assim respeitados porque as pessoas não conhecem vocês por dentro. Eu conheço vocês. E eles respeitam vocês porque vocês têm fachada. Mas isso aqui não me engana, eu conheço vocês. E isso aqui é bonito, porque no nosso meio tem pessoas que às vezes não tem nada, não tem fachada e nunca vai ter. Mas eu falo: eu te conheço por dentro, você é minha amiga, você é meu amigo. O Senhor não se deixa impressionar pelos homens, porque seria absurdo nós pensarmos isso. É o que os religiosos daquela época faziam e fazem até hoje. Eles querem impressionar pela aparência, pela boa oratória. Paulo falou: eu quando fui ter com vocês, eu não fiquei fazendo um discurso muito rebuscado para que vocês ficassem impressionados com a minha erudição. Não. Eu fui falar com vocês, meu assunto é esse, é Jesus Cristo crucificado. Meu assunto é só esse. Meu assunto é a cruz de Cristo que tirou a minha miséria e pregou lá. E eu vivo essa cruz de Cristo todos os dias, porque nela eu fui justificado.
Por isso, queridos, nós temos que realmente fazer uma revisão na nossa história, um check-up. Tem multinacionais que fazem um check-up nos funcionários anual, fazer um check-up. Hoje o Senhor propõe um check-up de nós. Como estamos com relação ao mundo em relação a Ele? Porque esses escribas não estavam bem, não. Eles, perante a eles mesmos, eles eram maravilhosos. Mas perante Deus, eles eram sepulcros caiados. Não se deixavam, eles se deixavam impressionar com eles mesmos, porque eles eram muito paparicados. Mas o Senhor falou, a lei e os profetas duraram até João. Vocês entendem isso aqui? Não se joga a lei fora. O que está escrito aqui não foi jogado fora. O que está aqui é palavra de Deus, é profético. O que ele diz é o seguinte: a lei e os profetas, tudo que está aqui no Antigo Testamento, aponta na minha direção. Se você extrair todo o conteúdo do Antigo Testamento, você vai perceber que a mensagem do Antigo Testamento é Cristo. Ele é o projeto. Chegou o tempo do cumprimento do projeto. Ele chegou, é isso que ele está falando. Não adianta buscar mais apoio na legalidade, na lei. E tem pessoas que buscam apoio na sua religiosidade. Nós temos que buscar apoio no nosso convívio com Cristo, irmãos. É isso aí, o Espírito Santo que pode ministrar isso por nós. Ele falou, é mais fácil passar um tio, é mais fácil passar a terra e o céu do que um tio da minha lei, da lei. E aqui ele entra no assunto logo em seguida que pesava sobre eles. E pesa sobre muitos ainda, hein? Qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Você vê que o Senhor Jesus não fica passando pano quente, alisando. Eles eram adúlteros, mentirosos. O Senhor deixou claro, aquele que deixa a mulher e procura outra é adúltero. A mensagem era forte. Hoje tem muitos lugares por aí que já não preocupa mais com isso. É natural, o mundo mudou. Deus não mudará. A palavra permanece para sempre, irmãos. Aí entra nessa redação, nessa narrativa de um homem rico e de um homem pobre. Um era tão pobre, mas ainda a pobreza não era tudo. Ele tinha doença, ele tinha chagas, feridas abertas, e ele comia de migalhas, de restos que sobravam da casa do rico. Quem tirava dele um pouco da dor eram os cães que lambiam as suas feridas. Morreram ambos. Aqui faço o cenário do que existe nesse mundo e do que existe no outro mundo. Aqui parece que tudo que está em volta de nós é o que existe, mas irmãos, a vida humana, quando ela termina, nós saímos dessa dimensão e entramos em outra dimensão. Não é uma dimensão física. Não há como o ser humano entrar nessa dimensão com tecnologia nem consciência. É inatingível. Aquilo que nós chamamos de realidade, às vezes é fantasia. Irmãos, quando vocês observam o pôr do sol, vocês estão olhando para o passado. Sabia isso? O sol está se pondo, a pessoa olha o sol, que bonito o pôr do sol. Mas aquilo ali é passado. Sabe por que é passado? Porque a luz do sol demora 8 minutos para vir do sol até na terra. Enquanto o sol está se pondo para nós, o sol já não está... Aquilo já aconteceu, é que o tempo de chegar a luz até aqui demora. Tem estrelas que eles olharam no passado aí, ó. Eu vi até uma delas, não me lembro o nome. Foi em 1950 e poucos. Essa estrela tinha morrido há muito tempo, que essa estrela não existe mais. Mas demorou tanto para chegar a luz dela aqui, e só depois dela morta que a luz chegou. Vocês percebem que nós vivemos num mundo que tem até o que nós achamos que é, não é. E o depois? E o depois? Eu falo sempre isso. Irmão, se o ser humano pudesse conhecer
assim, conhecer mesmo, entrar num ambiente desse aqui, porque quem foi no céu tem registro, quem for no inferno, aqui na Bíblia não tem registro, eu não me lembro de ter visto. Quem foi no céu precisou de um espírito esbofetear a face dele para ele não ficar soberbo. Foi Paulo. Agora, quem foi no inferno, eu acho que se alguém tivesse ido lá e voltasse, não precisava de nenhum espírito perturbar ele mais. Eu acho que ele ia acampar dentro das igrejas. Nunca que eu quero ir para esse lugar terrível. Essa é a narrativa que está aqui, irmãos. É o rico que tem tudo na mão. Esse rico aqui, irmãos, ele figura também a riqueza do mundo. Vocês lembram qual foi uma das linhas de tentação do inimigo com Cristo? Foi aqui, ó. Levou ele no alto de um monte e mostrou o mundo e a sua glória. Tudo que um homem pode ter de diversão e de prazer, tudo que um homem pode se impressionar, tudo que traga prazer e alegria, foi mostrado para ele. No relance de tempo, todos os reinos da terra, toda a glória, toda sorte de prazeres. Tudo isso é meu, e eu te darei, tão somente se você se ajoelhar e me adorar. Eu passo todo o comando para você, porque tudo isso é meu. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter helicóptero, pode ter avião, mas se ele tiver o coração voltado a Deus, não tem problema. A questão aqui é que a riqueza possuiu esse homem. Ele não possuiu a riqueza possuiu ele. Tem pessoas que são possuídos pela riqueza, possuídos pelo nome, possuídos pela titulação acadêmica, pela influência política, pelo corpo. Tem pessoas que são possuídas pelo corpo, normalmente as mulheres, mas os homens também. O corpo é que possui a pessoa, ostenta, mostra, desnuda, é um requinte de sensualismo, é vista, tirada, fotografia, filmado, tratada como semideuses, homens que andam seminus, mulheres que andam seminuas. É o mundo. Será que o crente pode estar junto de um negócio desse? Pode participar, pode assistir um desfile desse aí? Será que nossa escala de valores não está sendo trocada? Será que nós não estamos sendo trapaceados? Eu não tenho nada contra a academia, mas tem pessoas que só vão na academia para modelar o corpo e vestem uma veste tão apertada que é sensual. Como que pode uma mulher santa sair com o corpo assim, mostrando o corpo provocante na rua? Como que pode os homens fazerem a mesma coisa hoje? Quem fica amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas isso aqui não é nada. Bom, nada preocupa muito. Os grandes tropeços, as grandes quedas sempre são decorrentes de pequenos tropeços sucessivos. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo isso aqui é meu, eu tenho de tudo, eu tenho um quitute, eu tenho um prato para quem quiser, eu tenho um paladar variado. E ele não está falando de dentro do inferno, ele está falando da terra. Eu tenho oferta para todo mundo, e cada dia vai ter um para tentar, uma proposta aqui, outra ali. E se nós não estivermos firmados no Senhor, nós podemos ser tragados pelo mundo. Não é que nós somos vencidos, porque quem está dentro de nós é invencível. É a nossa escolha que faz isso. Se eu for ao pecado, Deus não vai me segurar. Mas se o pecado vier a mim, Cristo vai me fortalecer. E todas as vezes que o pecado foi até você, Cristo te fortaleceu. Essa é a proposta do Senhor. Não sermos amigos do mundo, sermos amigos de Deus. É a coisa mais maravilhosa. Essa pessoa morreu, olha o que aconteceu, morreu, para nós acabou, enterrou o corpo, acabou. Não, mas a coisa não é assim.
Se fosse assim, estava fácil. Eu falo sempre, irmão, se morrer e acabasse com tudo, os mais malditos dos homens, eles não teriam medo de nada. Olha um Hitler, hein? O que ele fez na Terra? Será que se morresse e acabasse tudo, seria bom demais para quem é mal? Seria ruim demais para quem é bom, porque não teria aproveitado nada, que ainda por cima acabou. Era um problema sem solução. A questão é que quando morre, a coisa começa do outro lado, aí que a coisa piora. Quem é ruim do outro lado, ele vai ver o que ele fez de ruindade, ele vai receber de eternidade em eternidade o que aconteceu com o rico e com Lázaro. Eu pergunto para vocês, qual é o nome desse rico? Eu não sei, aqui não fala. E o pobre, o miserável tem nome, chama Lázaro. Vocês lembram de Ana e Penina? Eu não sei o nome dos filhos de Penina, mas de Ana que sofreu, eu sei, chamava Samuel, um grande profeta. O que é muito alto perante os homens é miserável diante de Deus. O que é desprezível pelos homens, Deus põe lá em cima, que é fé, santidade, respeito. Vivencie a santidade na sua vida e você verá que sua relação com Cristo vai sempre melhorar, cada ano. Esse mundo, irmãos, é uma farsa. Acabou a vida do rico, caiu dentro do inferno. E alguém pode perguntar, o inferno está habitado? Apocalipse dá testemunho que sim. Lá fala assim, a morte dará conta dos seus mortos, o inferno vai dar conta dos seus mortos. É textual, é bíblico. Tem pessoas que saem daqui e já caem dentro do inferno, porque o inferno também não é definitivo. Tem um lugar pior que o inferno ainda, que é o lago de enxofre e fogo. A pessoa sai daqui e cai dentro do inferno. Se ela pudesse voltar, ela voltava. Vou consertar a minha história lá, você está louco, eu não quero vir aqui não. Foi isso que aconteceu. Ele caiu dentro do inferno rico. Na terra ele devia ter um nome bom, porque todo rico é famoso, tem nome, todo mundo respeita, não é? Mas no inferno, rico e pobre se mistura no fogo. Aqui assim, o rico, eles fazem exceções, fazem até a lei afrouxa para alguns ricos, hein? Rico faz tudo aqui, mas lá a coisa é diferente. Lá não tem trapaça, lá não tem suborno. O rei não se impressiona com ninguém. E sabe quem tem a chave do inferno? É o próprio Senhor. Ele viu lá em cima, Lázaro, meu pai Abraão, deixa Lázaro me colocar água na boca, está muito ruim aqui, esse fogo aceso. Eu falei, não, você só recebeu bens, não é porque ele era rico, porque tinha dinheiro, é porque a riqueza possuiu ele. Se vê claramente, ele não tinha misericórdia, ele não tinha sentimentos. Você se divertiu, se regalou, a vida para você foi um grande momento de diversão, você não se preocupou com nada. Agora você recebeu, tudo que você tinha já recebeu, agora você vai pagar a sua existência aqui. E Lázaro no seio de Abraão. Irmãos, que contraste. O que para o homem é vil, para Deus é muito elevado. E para aquilo que o homem, muitas vezes, irmãos, honra tanto, para Deus não tem valor nenhum. Qual o melhor sentimento que um ser humano pode ter, irmãos, além do amor? Eu não conheço. A Bíblia também não conhece. Nós somos chamados para viver a graça de Cristo, é nos enchermos do amor de Cristo em nós. E Deus é tão bom que Ele faz uma coisa acontecer. Quando nasce uma criança, numa casa, o pai e a mãe, se não for uma pessoa tomada de um sentimento perverso, eles começam a gostar daquele bebezinho cada vez mais. À medida que o bebê cresce, o amor aumenta. Deus deixa o ser humano experimentar o amor dentro do seio da família. Mas o mundo agora quer entrar na igreja e não quer mais, quer acabar com as famílias. É o berço do amor primeiro. Uma mãe que não ama o filho, um pai que não ama o filho, ele nunca vai amar ninguém mais, irmãos. Qualquer pessoa que ele fala que ama é mentira, pode esquecer, é hipocrisia. O amor nasce dentro de casa. Qual pai, a mãe que não ama seu filho?
Ora, se um pai e uma mãe amam o filho, irmão, esse sentimento é que Deus tem por nós. É por isso que Ele se preocupa. Tem criança que vai pôr, eu tenho um netinho, deixa ele só de pôr um dedo no fogo, ele quer puxar as coisas, ele quer pegar o copo e puxar. Cabe a mim repreender os instintos, porque ele não tem noção de perigo. Ele vê um cachorro e quer pôr a mão na boca do cachorro. Quem que diz, não pode, filho, esse aqui não pode fazer. É assim que nós somos assim como crianças. Tem coisas que nós não entendemos, nós estamos na beira de um perigo e nós queremos ir dar um passo à frente. Aí sucede conosco algumas coisas que nos faz sofrer. Poxa, alguma coisa não deu certo na minha vida, eu ia tão bem, mas de repente deu errado. É Deus tirando você do abismo, é Deus tirando você da queda, é Deus tirando você da vergonha, é Deus, o Pai, cuidando do filho. O maior homem que esteve aqui, ninguém foi maior do que ele, João Batista. O Senhor disse, dos nascidos de mulher, ninguém foi superior a João Batista, ninguém. Portanto, hein, todos os apóstolos ficaram menores do que ele, evidentemente. Esse homem aí, a glória dele era uma só: apontar Jesus e falar dele. Vocês percebem como que são diferentes os valores de quem está num ambiente da graça e num ambiente do mundo? Qual que seria natural? Mas ele fala, olha, eu vou apresentar para vocês, eu sou precursor dele, sou eu que vou indicá-lo, eu sou o porta-voz de Jesus. Para falar com ele, fala comigo, porque eu levo até ele, eu sou porta-voz. É assim que os homens fazem aqui. Eu sou porta-voz, eu que falo em nome dele. Quando João viu Jesus, ele era pobre, vestia vestido de camelo, couro de camelo, comia mel silvestre. Eu acho que ele não tinha lugar de morar direito, porque ele vivia nos desertos. Eis aí o Cordeiro de Deus, é Ele. Ele é a razão de tudo. Eu não sou nada, Ele é tudo. Importa que Ele cresça, que eu diminua. Para os homens Ele não valeu nada, mas para Deus, eu nunca vi um homem dessa envergadura. É o maior homem que já passou por aqui, porque ele se abaixou para levantar Jesus, o nome dele perante todos. Ainda quiseram colocar ciúme nele. Escuta, mas aquele povo que você tinha aí como seus discípulos, agora está tudo seguindo Jesus. E é para seguir mesmo? Eu já falei para vocês, ele é a luz, eu não sou luz. Ele é que é a luz, eu não sou luz. Mas ele falou uma coisa tão bonita, não é? Quem tem a esposa é o esposo. É por isso que, irmão, nós temos que meditar nisso, irmão. Nós temos que ser amigo de Deus para ser esposa, a figura da noiva. Quem tem o esposo é a esposa. Mas o amigo do esposo fica alegre quando escuta a sua voz. Ele se intitulou humildemente, sem fazer muito barulho, eu sou amigo dele. Ele não veio para mim, ele veio para buscar um povo, resgatar um povo. Eu apenas fiquei de fazer um anúncio antes, para que quando ele chegasse o pessoal não revoltasse e ele tivesse que destruir todo mundo. Eu fui o pacificador da chegada do Senhor. O Senhor Jesus falou assim, esse é aquele do qual se diz, eis que enviarei meu anjo perante a tua face. O inferno continua recebendo clientela todo dia, viu? Milhões de pessoas morrem todos os dias. E eu posso falar sem medo de errar que milhões delas caem dentro do inferno. Se nós tirássemos uma filmagem ou uma gravação dos gritos de horror que deve ser isso aí, ia assombrar a humanidade. Mas por outro lado, o seio de Abraão, que é o paraíso, é o nosso paradeiro. Sabemos isso, irmãos. O reino de Deus não é feito de aparência. O Senhor falou assim, vocês não vão dizer, o reino meu aqui, porque meu reino já está entre vocês. Ele reinava sobre aqueles homens, e hoje Ele reina sobre nós também.
Ele sobre nós é Rei, é o Rei Jesus, e reina pelo Espírito Santo que Ele enviou no seu coração. Pelo Espírito Santo em você Ele reina, governa, instrui, ensina, protege, repreende e, pode ter certeza, transforma. Grande parte do nosso ser está em pleno processo de transformação. Até o final de nossa jornada, chegaremos lá, conforme Ele propôs para nós. A parábola do mordomo infiel que ele falou antes, mostrava o mordomo recebendo uma ação de despejo da casa. Ele tomava conta de uma casa e ia falar com ele: você vai ser despedido, pode deixar a casa aí. Ele falou: puxa vida, eu não tenho onde ir. Eu também não quero ficar pedindo esmola. Eu já sei o que eu vou fazer umas amizades aqui para quando eu sair daqui eu ter com quem encontrar. Sabe como é que é feito o despejo, queridos? Sabe como é que vem o requerimento de despejo do mordomo? É quando vem uma sentença de um médico e fala: ó, pelo que eu vi aqui nos exames, infelizmente, nós não temos mais o que fazer com você. O mordomo vai deixar a casa. A casa fica no cemitério e o mordomo vê para onde que ele vai. Se vai para o Hades ou vai para o seio de Abraão. Essa é a proposta. Nós somos apenas o mordomo dessa casa, porque nós não construímos nada. No dia que vier a ação de despejo, se você for amigo e amiga de Deus, você vai para as moradas eternas. Quem não for, vai para os gemidos eternos. É a palavra de Deus. Deus seja louvado.